dia, se dia, boa tarde, se tarde, boa noite, se noite. Meu nome é Pedro Luz e essa aqui é a nossa segunda videoaula sobre filosofia medieval. Agora a gente vai falar sobre a escolástica, que foi a filosofia desenvolvida por São Tomás de Aquino. Novamente, nós vamos primeiro considerar o contexto no qual essa filosofia se desenvolveu e no qual ela foi importante. Nós estamos falando agora do século XI, século XII, é a Baixa Idade Média. Nessa época ocorre o ressurgimento dos centros urbanos e depois a formação de uma nova classe social, a burguesia. Começam a aumentar as críticas à igreja, cada vez maiores, justamente por causa da burguesia, a questão da usura, do preço justo e etc. É por isso mesmo há certas ameaças de ruptura na igreja, na unidade da igreja cristã, especialmente a igreja católica. Ocorre também a fundação de universidades na Europa. Isso significa que o conhecimento começa gradualmente a deixar de ser exclusivo dos padres, do clero. Ele começa gradualmente a ser acessível por essa nova classe, futuramente a burguesia. Mantém-se aquela ideia de se conciliar a razão filosófica e a fé. Só que lembre-se que a fé é superior à razão, no sentido de que o papel da razão não é buscar verdades, porque essas verdades, segundo a fé, já existem. O papel da razão é justificar a fé por meio da filosofia. Agora vamos para a teoria do São Tomás de Aquino. Bem, o São Tomás de Aquino ele começou a desenvolver sua filosofia quase 1000 anos depois do Agostinho. Então existem grandes diferenças entre as duas. Vamos ver quais são elas. Primeiro, o São Tomás de Aquino teve uma forte influência do Aristóteles. Ele foi um dos primeiros a traduzir e utilizar os textos aristotélicos para desenvolver sua filosofia religiosa na Igreja Católica. O Aristóteles, então, é muito importante. Ele dizia que a fé é, sim, o principal instrumento de conhecimento, como Agostinho dizia. Só que ele não negava a importância do conhecimento natural. Ou seja, a fé deveria ser justificada pela experiência sensível, material, dos sentidos. Então, ele dizia que eu preciso reconhecer no mundo ao meu redor a essência de Deus. Ele dizia isso mesmo. A razão pode não conhecer a essência de Deus, mas pode reconhecer sua existência ou criação divina no mundo. Então, eu olho para o mundo e daí eu comprovo a essência de Deus. Isso é o oposto do que o Agostinho dizia. Ele dizia que eu tenho que voltar-me para a minha interioridade, porque o mundo material externo é fonte de pecado. Ocorre, então, uma cientificação da religião. Porque agora ele utiliza bases empíricas, bases racionais e empíricas, ou seja, baseadas na experiência sensível. Aqui nós podemos perceber que o Agostinho e o Aquino são perfeitamente diferentes. Um foca-se na interioridade, na alma, e por isso ele é mais próximo da influência platônica. O outro foca-se na materialidade, em reconhecer o mundo ao redor, e por isso ele tem uma base mais aristotélica e empírica. Nós vamos falar agora das 5 provas da existência de Deus, ou das 5 vias da existência de Deus. Essas foram provas que São Tomás de Aquino desenvolveu para tentar provar a existência de Deus. Note como ele utiliza a lógica, a razão, para conseguir encadear uma prova na outra, para conseguir provar a existência de Deus. Note também como isso aqui é altamente influenciado pelo Aristóteles, pelas causas eficientes, pelo primeiro motor imóvel. A primeira prova, ou primeira via, fala do movimento. Ele percebe o seguinte: no mundo sempre há movimento, tudo se move. E sempre que algo se move, essa coisa que se move é movida por alguma outra coisa. Há sempre um motor que move a outra coisa. Se isso acontece, então, infinitamente eu poderia traçar um motor que é movido pelo outro, que é movido pelo outro, que é movido pelo outro, até o infinito. Como é impossível que isso possa acontecer, então deve existir um primeiro motor que não é movido por mais nada, que seja a causa do movimento de tudo. Esse motor deve ser imóvel, porque ele não é movido por mais nada. Esse motor seria, portanto, Deus. A segunda prova ou via da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, é a ideia de causa eficiente, porque todo efeito é causa de alguma coisa. Tudo que acontece por causa de outra coisa. Ora, se tudo tem uma causa eficiente, eu teria que seguir até o infinito para achar alguma causa primeira. Eu não posso seguir até o infinito, achando que cada efeito tem uma causa, essa causa tem outra causa, essa causa tem outra causa. Então precisa existir
uma causa primeira de todas que não seja causada por mais nada, uma tal causa incausada ou incausável. Essa causa seria Deus. É aqui que ele começa a divergir um pouco do Aristóteles, porque o primeiro motor imóvel do Aristóteles, que alguns chamam de Deus, ele não era a causa eficiente de nada, ele na verdade era a causa final. Ele causava o movimento das coisas não de forma ativa, mas sim de forma passiva. Ou seja, só pelo fato dele existir, as coisas querem se aproximar de certa forma a ele. Ou seja, ele é a finalidade de todas as coisas. O Deus de Tomás de Aquino não é. O Deus causa ativamente a mudança das coisas, a transformação delas. Então ele causa eficiente e não final. É aqui que ele começa a divergir um pouco das ideias de Aristóteles, usando ainda para provar a existência de Deus. A terceira prova da existência de Deus teria a ver com a necessidade e contingência das coisas. Tudo no mundo é contingente. Ser contingente significa que essa coisa passa em um ponto a existir e depois deixa de existir, nasce e perece. Se essa coisa nasce em um momento e depois perece, em algum momento do tempo ela não existe, em algum outro ela existe. Ser contingente é essa característica de que ela pode ou não, em algum momento aleatório do tempo, existir. Ela não existe sempre e não vai existir para sempre. Agora, se tudo no mundo é assim, então haveria um momento em que nada existiu. E se nada existiu, nada nunca poderia existir. Porque se nada existe, nada pode ser criado espontaneamente. Porque lembre, tudo que acontece, tudo que se transforma, necessita de um motor, de uma causa eficiente. Então, se nada existisse, nada conseguiria do nada, assim, espontaneamente existir. Portanto, é necessário que haja alguma coisa que sempre tenha existido e que sempre exista. Que é uma coisa que a gente chama de necessária, que não pode não existir, né? Essa coisa seria Deus. A quarta prova da existência de Deus teria a ver com o grau de perfeição das coisas. Cada ser, cada coisa realiza sua existência em um certo grau de perfeição. Algumas coisas são mais perfeitas que outras, as outras são menos perfeitas. Eu só posso dizer que uma coisa é mais ou menos perfeita se eu a comparo com uma perfeição absoluta. A coisa mais perfeita seria aquela que está mais próxima desse grau de perfeição. A menos perfeita está mais distante. Assim como o quente e o frio. Eu só posso dizer que uma coisa é mais quente quando a comparo com o calor absoluto. O mais quente é aquele que está mais próximo desse calor absoluto, num certo padrão que a gente chama de padrão de temperatura. Essa suma perfeição, essa coisa que é o mais perfeito, o mais bom, o mais nobre de tudo, essa seria o que nós chamamos de Deus. E esse Deus seria a causa da perfeição de todas as coisas. Porque eu só posso dizer que uma coisa é perfeita pelo fato de existir esse Deus para eu comparar. Então, tudo que é perfeito só é perfeito por causa de Deus. Ele é a causa da perfeição de todas as coisas. A quinta prova da existência de Deus tem a ver com a finalidade das coisas. Tudo no mundo, se você observar, segue um padrão. Por exemplo, os planetas, que sempre giram em órbitas fixas. Só esse padrão indica que tudo tem uma finalidade. E essa finalidade não é por acaso que existe. É necessário que algum ser tenha a intenção máxima de organizar o mundo para dar uma finalidade a cada coisa. Afinal de contas, corpos físicos, por exemplo, seres inanimados que não têm conhecimento, não conseguem ter uma finalidade por si próprios, porque eles não têm um conhecimento, uma consciência. É necessário, então, um ser que organize o universo, incluindo nós, para dar uma finalidade a todas as coisas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal e assistir os vlogs diários, que o link está aqui na descrição. Tchau!